10h24 e a gente começa o Manhã Bandeirantes desta quarta-feira falando da morte de Juan Izquierdo, jogador do Nacional Uruguai, ele que morreu ontem com 27 anos no Hospital Albert Einstein depois de passar mal em um jogo, em uma partida na última quinta-feira. A repórter Maju Arruda Leite está no Hospital Albert Einstein desde cedo, acompanhando a movimentação, tem todos os detalhes também sobre o translado do corpo. Bom dia, Maju. Tudo bom, Mayra, Sabina, um bom dia a vocês, bom dia a todos. A informação que nós temos é que o corpo do jogador uruguaio, Juan Izquierdo, não está mais aqui no Hospital Albert Einstein. Segundo informações que foram passadas pela assessoria do hospital, o corpo foi liberado por volta da meia-noite, mas eles não nos informaram mais detalhes. O que nós temos de informação é que uma aeronave da Força Aérea do Uruguai já decolou em direção aqui à cidade de São Paulo. A expectativa é que essa aeronave chegue por aqui por volta do 12h20. Caso tudo ocorra dentro do previsto, o corpo será velado na sede social do Nacional amanhã, a partir das 10 horas. Mas a assessoria do clube ainda não confirmou, porque depende ainda do traslado, de como tudo vai ocorrer dentro das próximas horas. Bom, a morte do jogador foi confirmada na noite de ontem, primeiro em uma nota divulgada pelo clube e depois por meio de um boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein. O boletim médico informa que o jogador morreu às 9h38 em decorrência de uma morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. A gente lembra que ele deu entrada aqui no hospital na quinta-feira, depois de ter passado mal em campo, no Morumbi, em um jogo entre o Nacional e São Paulo, nas oitavas de final da Libertadores. Logo que ele deu entrada no hospital, ele foi para a UTI. Segundo o boletim médico divulgado no domingo, o hospital já indicava a piora do estado clínico dele. No boletim, eles disseram que a avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. E ontem, então, a confirmação que ele morreu de morte encefálica associada a essa arritmia cardíaca. Ontem à noite, os familiares dos jogadores estiveram por aqui no hospital, assim como alguns jogadores do Nacional. Hoje, durante toda a manhã, a movimentação aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, da onde a gente fala desde as primeiras horas da manhã, é bem tranquila. Apenas os jornalistas aqui reunidos para, claro, dar essa notícia triste e também à espera de novas informações sobre os próximos passos do traslado do corpo do jogador uruguaio. Lembrando que ele deixa uma esposa, Selena, 2 filhos, uma menina de 2 anos e um bebê que nasceu no último dia 16 de agosto. Qualquer nova informação, a gente volta ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigada, Maju. Eu queria fazer um depoimento sobre esse fato lamentável, triste, mas triste a beça, principalmente depois da carta escrita pela mulher dele, e contar uma experiência pessoal que foi o seguinte. Ontem à noite eu estava tendo uma reunião familiar, uma reunião que às vezes se discute assuntos difíceis, né? Normal, toda família tem esse tipo de atitude, tem esse tipo de momento para discutir assuntos complicados. A gente fazia isso quando chegou a notícia da morte do Izquierdo. E imediatamente nós percebemos como era banal aquilo que a gente discutia. Como na vida a gente tem momentos muito mais importantes e às vezes muito mais tristes. Como a vida, para usar um lugar comum aí, é um sopro. Como a gente rapidamente pode ir embora para outro lugar. Então, vamos pensar nas coisas que realmente interessam na vida e a gente não ficar preso às coisas materiais, às coisas pequenas, porque o que vale realmente é a gente viver perto dos nossos. Ele perde 2 filhos, um de 11 dias, o rapaz perde o filho. E infelizmente acontece numa triste coincidência que a gente vai falar já, com o caso de 10 anos atrás, do também defensor, também de um time de camisa azul, Serginho, também no jogo contra o São Paulo. Mas vamos em frente, que o Felipe Melo tem todas as repercussões aí, todos os posicionamentos dos times brasileiros, de jogadores brasileiros enlutados hoje, né, Felipe? Sabino, bom dia Mayra, bom dia para todo mundo. É um dia triste, o futebol está em luto, né,
pela morte do Izquierdo, jogador de 27 anos do Nacional do Uruguai. O Izquierdo já defendeu outras equipes tradicionais do Uruguai, começou a carreira no Cerro do Uruguai em 2018, passou pelo Peñarol, rival do Nacional, o Montevideo Wanderers, antes de chegar no próprio Nacional em 2022, quando foi campeão local ao lado de Luis Soares. Jogou com o Luizito Soares, que inclusive prestou uma homenagem em sua rede social ao seu agora ex-companheiro, que acabou falecendo ontem. Nesse período também ele viveu uma experiência no futebol mexicano, jogou no Atlético San Luis do México, passou inclusive pelo Liverpool do Uruguai na temporada passada, onde teve muito destaque e foi também campeão uruguaio. Então, em 10 anos de carreira, 2 títulos uruguaios, o Izquierdo, e ele, depois dessa boa passagem pelo Liverpool do Uruguai, voltou a ser contratado pelo Nacional. Chegou nesta temporada, disputou 25 partidas até sofrer a parada cardíaca no jogo contra o São Paulo. O secretário nacional de esporte do Uruguai, o Sebastián Bauza, afirmou em um programa esportivo uruguaio, o Minuto 1 da rádio Carve Deportiva, que o Izquierdo havia sido detectado com arritmia no coração em 2014, quando tinha 17 anos. 10 anos depois, agora ele morreu. Mas é bom lembrar que também neste período de 10 anos ele não teve nenhuma arritmia detectada, então estava trabalhando normalmente e com os exames em dia, segundo as autoridades do Uruguai. Em relação à manifestação, ontem inclusive, a notícia chegou ontem à noite e estava terminando o jogo do Coritiba contra o Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Jorginho, técnico do Coritiba, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, se posicionou no início da coletiva falando sobre a triste perda de um jogador sul-americano em uma partida de futebol aqui em São Paulo na semana passada. Antes de qualquer pergunta, me permitam falar algo aqui. Eu quero dar os sentimentos aqui para a família do Izquierdo, aos pais dele, Nelson e Sandra, a esposa Selena. Com quem ele teve uma filha de 2 anos e meio e um filho recém-nascido. A gente lamenta muito, porque para a família a gente sabe que não vai ser fácil. Eu sou um avô hoje, poderia imaginar perder um filho. Não existem palavras nesse momento. A gente só pede a Deus que possa consolar a dor do coração da família, principalmente dos pais e da esposa. As crianças ainda não entendem ainda, mas que possa consolar o coração delas também. A dor da saudade, a dor da perda. E estaremos sempre em oração pela família para que eles possam passar por esse momento extremamente difícil. Bom, essa foi a manifestação do Jorginho, técnico do Coritiba, que não tinha nenhuma ligação ali com o Izquierdo, mas que se sensibilizou, né? Todo mundo do futebol sensibilizado com essa perda. Muitas equipes do futebol brasileiro e do Uruguai e outras equipes também acabaram postando homenagens ao Izquierdo, inclusive o São Paulo. Então eu vou ler a nota do São Paulo aqui, que publicou após o falecimento do jogador a seguinte nota: vivemos dias de oração, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Izquierdo, jogador do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz. Juan Izquierdo, escreveu o São Paulo Futebol Clube. A CBF informou que fará um minuto de silêncio em todos os jogos do futebol brasileiro desta próxima rodada. Hoje à noite, o São Paulo joga contra
o Atlético Mineiro no Morumbi. O jogo está mantido às 9h30 da noite e o São Paulo certamente fará homenagens ao Izquierdo, que na última vez que pisou no estádio do Morumbi foi a sua despedida dos campos e a vida ele perdeu ontem à noite depois de lutar por quase uma semana na UTI. O Izquierdo acabou falecendo. Felipe, deixa eu trocar uma ideia com você aqui. Eu estava pensando, porque a repercussão, antes mesmo da morte, dentro do elenco de São Paulo, foi muito forte, né? A gente já disse aqui, o Michel Araújo teve uma crise de choro quando soube da situação. Foi junto com o Caleri ao hospital, o Caleri se oferecendo até para pagar as contas, caso necessário, todas do hospital. Será que o time hoje não vai sentir isso psicologicamente? Será que o time de São Paulo não se abala? Será que era o caso de manter esse jogo, especificamente esse jogo? Eu acho que é muito difícil, né? O jogador não pensar nisso, né? Porque é um colega de profissão e há uma semana eles estavam, há menos de uma semana, juntos ali disputando o jogo e tal. E os jogadores do São Paulo vivenciaram isso, né? Viram o jogador do Nacional desesperaram quando viram cair do nada no chão ali e apagar, né? Num processo ali de arritmia. É desesperador para quem passa isso, né? Não só no futebol a gente está falando, mas se alguém aqui no nosso programa aqui tiver um quadro semelhante, a gente vai ficar preocupado, né? Então é inegável que os jogadores estarão preocupados hoje, não só do São Paulo, mas também do Atlético Mineiro, mas principalmente do São Paulo, porque eles viveram isso de perto e ficaram acompanhando as notícias até ontem, né? Até a notícia da morte. O Caleri foi no hospital, o Michel Araújo foi no hospital e o Michel Araújo chorou no último jogo. Era o jogo do Vitória, não tinha nada a ver, e ele preocupado, porque as notícias sobre o estado de saúde chegavam, né? Não sei, a CBF não se manifestou em relação a um possível adiamento dessa partida. Também não ouvi nada. Não deve acontecer esse adiamento. Eu também não ouvi nada sobre isso, mas fiquei pensando comigo mesmo, né? Porque você citou bem, e eu parei para pensar isso. Deus nos livre e guarde, acontece alguma coisa com alguém aqui no estúdio, provavelmente no dia seguinte a gente teria o programa normalmente. Mas em que situação nós estaríamos? Né? Que situação que estará o time de São Paulo hoje? Não sei, temo que não seja um dia bom para jogadores de São Paulo, para o São Paulo ter a garra e o ânimo necessário para uma partida tão difícil como essa com o Atlético Mineiro. Eu entendo que tem um problema, compromissos financeiros, compromissos com televisão, é natural que dificilmente essa partida seja adiada. Mas, pessoalmente, acho que seria o caso de um adiamento, sim. É isso. Então, a gente se solidariza com a família também, né? Um filho de 11 dias, né? É isso, menos de 2 semanas e uma outra filha de 2 anos e a esposa, o Izquierdo, deixa o Brasil ainda hoje, será levado para o Uruguai o corpo dele. Pelo que eu estou vendo aqui da CBF, a única coisa foi que eles determinaram 1 minuto de silêncio nos jogos de hoje, né, da Copa do Brasil. Foi o que o Felipe falou. Não adiou e, de fato, só... Nós, infelizmente, aqui, diariamente, a gente noticia a morte, né? O jornalismo lida com esse momento morte muito fortemente. Nós, jornalistas, acabamos tendo que, infelizmente, se é que é possível isso, nos acostumar. Mas há situações realmente que nos tocam mais, né? Não sei se porque eu sou São Paulino, mas realmente ontem a morte do Izquierdo foi difícil. Foi difícil. A notícia me abalou a noite inteira. Foi difícil. Mas vamos falar da coincidência que a gente tem aí, nesse caso do zagueiro esquerdo, com um outro caso muito triste que aconteceu no Morumbi há cerca de 10 anos, com o lateral Serginho, do São Caetano, também no jogo contra o São Paulo. O Luiz Felipe Nunes relembra um pouco essa história e outros casos semelhantes. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Sabino. Bom dia, Mayra. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Complementando o que você estava falando, Sabino,
Eu estava no estádio do Morumbi no dia em que o Juan Manuel Izquierdo faleceu, não no dia que ele faleceu, mas no dia que ele teve que ele passou mal, né? a parada cardíaca em campo. E o sentimento de todos os torcedores naquele momento, São Paulo estava se classificando na Libertadores, eram 2-0, 40 minutos do segundo tempo. Então tava uma alegria generalizada e no momento em que ele cai no campo, primeiro que dava para saber que não era a famosa cera, né? Porque o time dele estava perdendo e pela reação de todos os jogadores em volta dava para perceber o que estava acontecendo, que era algo grave. E começou um burburinho ali na arquibancada, todo mundo conversando, todo mundo falando. E uma das primeiras coisas que surgiu foi a história do Serginho, que faleceu em outubro de 2004. Ele era o zagueiro do São Caetano, tinha 30 anos e teve também uma parada cardíaca. Faleceu 1 hora depois dessa parada, foi atendido no estádio do Morumbi, mas morreu antes mesmo de chegar no Hospital São Luís, onde ele estava sendo encaminhado. Nas arquibancadas do Morumbi, essa história começou a ser contada porque algumas pessoas que estavam na arquibancada neste dia, em 2024, também presenciaram esse jogo em 2004. Então foi um clima muito diferente. A partida depois reiniciou, tivemos mais 16 minutos ali de acréscimo, mas não foi a mesma emoção, o mesmo sentimento, porque muita gente, eu nem passava pela minha cabeça que um jogador poderia morrer ali naquela situação. Passou que tomara que ele se recupere rápido, tomara que se recupere bem, tomara que volte aos gramados, e muitas pessoas do meu lado já falavam, talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Serginho. Então, relembrando esse caso, de fato, em 2004, uma situação muito difícil no mesmo estádio, um jogador, como você disse, tem essa triste coincidência de também usar a mesma cor de roupa, o azul, e a gente tem uma fala do Dr. Sanches, que é histórico médico do São Paulo Futebol Clube, muitas décadas de São Paulo. Ele participou do atendimento ao Serginho, tem uma fala dele resgatada pelo nosso CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Então, nosso ouvinte vai escutar agora o Dr. Sanches falando há 20 anos sobre esse caso. Infelizmente aconteceu pior, né? E a gente agora lamenta, só tem lamentar e torcer para que a esposa dele, a família, enfim, seja forte. É muito difícil, realmente. Um jovem trabalhando, acontecer uma coisa dessa, mas o que vai se fazer, né? É a fatalidade e agora tem que tocar a vida, né? Os colegas todos estão aí consternados e a esposa dele também, uma situação desesperadora. Agora é dar muita força para ela, que é um momento muito difícil de superar. Recentemente também um caso que ganhou o mundo, porque foi num palco internacional, foi na Eurocopa de 2020, chamada Eurocopa de 2020, mas foi disputada em 2021, foi o dinamarquês Christian Eriksen, que teve uma parada cardíaca e foi atendido em campo. Ele teve esse atendimento em campo, quase também faleceu nessa partida e rodou o mundo inteiro por ser uma partida muito grande. Depois o Christian Eriksen teve um desfecho mais feliz, teve um desfecho que a gente pode contar falando de uma outra situação, porque ele conseguiu se reabilitar, teve de sair da Inter de Milão, que era o clube que ele atuava na Itália naquele momento, porque as regras na Liga Italiana não permitem que um jogador que tem uma parada cardiorrespiratória jogue, então ele foi para a Dinamarca, se reabilitou, teve todo o atendimento, depois voltou para o futebol inglês, onde ele já tinha atuado, e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2022. Então, um caso que nas cenas é muito forte, é muito chocante. Ele demorou para ser levado para uma ambulância. Ele teve que receber o atendimento em campo com todo mundo vendo e com as câmeras gravando. O caso do Izquierdo, ele, para quem não viu toda a cena, ele teve um atendimento em campo, mas ele foi levado muito prontamente para uma ambulância. Então tem a cena dele caindo, a cena das pessoas preocupadas, mas não tem a ressuscitação, como é chamado esse procedimento, em campo. O do Eriksen tem, é um caso que assusta, muitos jogadores passam por isso. Mais cedo nós conversamos com um médico especialista que falou que nos Estados Unidos, um estudo só nos Estados Unidos aponta que 5 jogadores profissionais de diversas ligas falecem em campo por ano. Então é um caso que a gente pode falar que é comum. Por incrível que pareça, 5 é um número que pode parecer pequeno, mas é muito, num caso desse tipo, dessa gravidade. Tem jogadores, tem outros exemplos em outras ligas, ganhou também o mundo na Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, o caso do Damar Hamlin, que é um jogador do Buffalo Bills que teve um ataque cardíaco depois de uma trombada. Ele teve uma colisão muito forte, mas não foi no momento da colisão que ele cai. Ele levanta depois da colisão e depois ele sente aquele desequilíbrio e cai no chão. Depois, apenas depois, foi descoberto que ele tinha uma condição muito rara de saúde, que é a Comotio Cardis.
Depois ele conseguiu até retornar aos gramados, jogou partidas nesse ano de 2024, mas dá para perceber que é comum em jogadores e muitos deles não sabem o que aconteceu, não sabem que tem esse tipo de condição e só descobrem quando algo dessa gravidade acontece. Mas são esses os casos e eles se espalham ao longo dos anos, muitos deles, inclusive, nos últimos 20 anos. Não era tão comum a gente ver esses casos nos anos 90, nos anos 80, muitos deles a partir dos anos 2000, Sabine e Mayra. Obrigado, Obrigada. Luiz, pelas suas informações aí, essas tristes lembranças. E que, já que haverá jogo, né, ao que tudo indica, haverá jogo hoje entre São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, que corra tudo bem, né? Porque os 2 últimos jogos do São Paulo, dos últimos 3, em 2 jogos, a gente teve ambulância em campo, né? A gente teve ambulância no caso do esquerdo e a gente teve ambulância no caso de uma queda muito feia também do lateral Patrick, que assustou bastante do jeito que o rapaz caiu no chão. O Patrick tem 17 anos, né? Felizmente não foi nada mais grave, apesar dele ter sido internado, não foi nada mais grave, mas assustou bastante. É uma cena que, apesar de, como disse o Luiz, acontecer de uma forma mais comum do que a gente possa imaginar, mas a gente sempre se assusta em ver uma ambulância dentro do gramado, né? Então que corra tudo bem hoje, se Deus quiser, no jogo. Se é que ele vai acontecer, é o que tudo indica, acontecerá.